atos terroristas que foram protagonizados por gente que é golpista e invadiu os poderes de Brasília, invadiram a capital de Brasília, cenas assim absurdas, talvez o maior ataque ao Estado Democrático de Direito que a gente já viu desde a redemocratização, gente roubando patrimônio público, gente saqueando, destruindo, invadindo, depredando, agredindo policiais, cavalaria, assim, completo absurdo. E isso refletiu no futebol. De que maneira? A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e aqui vale até um parênteses na sequência que a gente vai fazer, mas se manifestou dizendo que a camisa da seleção brasileira é um símbolo de alegria e de que o nosso povo tem que usá-la para torcer, vibrar e amar o país. Vou até colocar aqui a manifestação da CBF. A camisa da seleção brasileira é um símbolo de alegria do nosso povo, é para torcer, vibrar e amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. E na sequência, a CBF repudia veementemente que a nossa camisa seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo. Fecha aspas para a manifestação da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Aí um comentário meu, com um atraso gigantesco, porque a gente já vê essa camisa da seleção brasileira ser associada e usada nesses atos antidemocráticos há muitos anos, há muito tempo. Pelo menos é aquele negócio, antes tarde do que mais tarde. Antes do comentário do Danilo, que eu sei que acompanha muito a seleção brasileira, estava lá na Copa do Mundo e pode trazer até mais desse bastidor, o Mauro César Pereira, nosso colunista aqui do All Sport, trouxe a informação quase simultaneamente a essa nota da CBF, dizendo que após o terrorismo visto lá no Distrito Federal, a CBF vai conversar com a Nike sobre a camisa da seleção brasileira, no sentido de tentar buscar, seja por meio de campanhas, com conversas. O presidente Edinaldo Rodrigues quer conversar com a fornecedora de material esportivo, a Nike, sobre o que pode ser feito para desassociar ou tentar mudar, educar o povo de alguma maneira a respeito do uso da camisa da seleção brasileira, que tem uma história gigantesca e muito antiga e em nada tem a ver com esse tipo de coisa, mas que nos últimos anos, infelizmente, foi associada dessa maneira. Inclusive, várias pessoas, eu incluso, deixei em vários momentos de usar a camisa da seleção brasileira para não ser confundido com esse tipo de coisa. Dito isso, Danilo Lavieri, é aquele negócio sobre a manifestação da CBF. Antes tarde do que mais tarde. Sem dúvida. E até pela experiência, pelo tempo ali que eu fiquei no Catar, a gente viu que a camisa da seleção brasileira é realmente um patrimônio histórico, né? Muita gente de todos os lugares do mundo, especialmente ali no Catar, tinha muita gente da Índia e do Paquistão com a camisa da seleção brasileira. Os caras são muito fãs. E aí a gente tem uma noção ainda melhor fora do país de como essa camisa é importante para o mundo inteiro, como ela significa muita coisa. Então, aposentar a amarelinha, mudar a camisa da seleção de amarela, essas coisas que durante a Copa eu até vi algumas sugestões, até participei de um programa com a Miri Lacombe também. Assim, são ideias que não me agradam. Eu acho que o Brasil tem que entender que a camisa amarela é um patrimônio do país, é um patrimônio do futebol mundial, e que merece ser preservado. Ceder a esse tipo de coisa é dar vitória aos golpistas, aos terroristas. Então, acho que não tem muito como mudar essa questão do amarelo. Claro, dá para fazer campanha, dá para educar o povo, mas o mais importante é que eu acho que aos poucos a ficha está caindo para muita gente. Ainda vai ter sempre aquele 30% que não vai entender, que vai continuar, que vai resistir, mas aos poucos tem ficha caindo para muita gente. E só para resumir, para não me alongar muito aqui, além da camisa da seleção brasileira, acho que seria importantíssimo jogadores que apoiaram o Bolsonaro, num direito completamente democrático, pode apoiar quem quiser, que se manifestassem agora, que falassem: eu sou a favor, eu sou contra o que aconteceu em Brasília, eu votei no Bolsonaro, declarei apoio ao Bolsonaro, mas sou contra, sou a favor. Também se posicionarem nesse sentido, Azé. Seria realmente importante, inclusive é importante esse registro que você fala, porque hoje, do dia 9 de janeiro, de clubes que eu tenha visto se manifestando de alguma maneira do meio do futebol, o Bahia foi o que eu vi que se manifestou dessa maneira, não de maneira direta a respeito dos atos, mas publicou uma imagem que a gente está vendo agora, democracia com o escudo do Esporte Clube Bahia. O Bahia foi, dos que eu vi, pode ser até que outros clubes tenham se manifestado, mas dos que eu vi neste 9 de janeiro, dia seguinte aos atos terroristas, o clube brasileiro que mais uma vez se posiciona a favor da democracia, porque é exatamente isso que estava em jogo, né? Está em jogo nesse momento, quando a gente vê terroristas
que tentam, de alguma maneira, tomar o poder à força lá em Brasília dessa maneira. Então, é importante também o futebol, que tem um apelo popular gigantesco, uma entrada no povo brasileiro, que a gente sabe que é importante, se posicionar nesses momentos. E, claro, como o Danilo falou, jogadores também seriam bem-vindos.